Boa noite a todo mundo. Boa noite a todo mundo. Finalmente, nós estamos no último dia disso daqui. Já era hora, né, de acabar. Bom, nós estamos na 8ª e última aula do curso Passagens da Cultura Popular, Passagens da Cultura Popular Brasileira, digamos assim. E o meu nome é Lindbergh Campos e hoje nós vamos nos dedicar ao filme Terra em Transe, do Glauber Rocha. É um filme bastante conhecido, bastante celebrado. Bom, e isso vai coroar o nosso curso, porque hoje é o nosso último dia e eu optei por concentrá-lo no filme Terra em Transe, por uma série de razões. Bom, partindo diretamente para o filme Terra em Transe, então, porque como há um volume considerável de materiais que eu gostaria de colocar aqui à disposição de vocês, eu espero que todos vocês tenham conseguido assistir ao filme, ao menos mais uma vez, se não pela primeira vez. E eu gostaria, antes de perguntar para vocês as experiências com esse filme, etc., coisas nesse gênero, eu gostaria de fazer uma breve introdução do porquê seria talvez muito importante seria importante discutir sobre filmes, né? Sobre filmes, sobre imagens. Nós temos nos concentrado mais prioritariamente em artes cênicas, não que o filme deixe de ser uma arte cênica. Inclusive, a ideia do Glauber é acabar com essa oposição entre cinema e teatro, um dos objetivos, mas no sentido de lidar com a imagem reprodutível, altamente reprodutível, diretamente. Então, acho que é mais nesse sentido da especificidade, da particularidade da obra que nós vamos abordar hoje à noite. Bom, então, vamos começar falando sobre o cinema em si. Eu pensei em fazer um brevíssimo comentário baseado num texto de um crítico que eu gosto muito, que é o Fredric Jameson, né? Um livro dele chamado Sinais do Visível, um livro dos anos 90, em que ele analisa filmes. Então, é um trecho, na verdade não é um trecho, seria uma ideia, né, que eu tentei reproduzir aqui, que ele lança na introdução do livro. O visual é essencialmente pornográfico. É um pornô, sempre. Vamos tentar entrar na pira dele. O visual é essencialmente pornográfico, essencialmente em itálico. O que significa dizer que sua finalidade é, em última instância, a fascinação arrebatadora e inconsequente. Mesmo os filmes mais austeros, mais tranquilinhos, podem fazer, no máximo, a tentativa de repressão dos próprios excessos. A tentativa de repressão desses excessos do visual, a energia que lhes fornece interesse. Então, mesmo o visual que se dedica a controlar os excessos do visual, ele tira a sua energia, o seu interesse, dessa tentativa de controle da essência pornográfica do visual. Isso quer dizer, então, que um filme pornográfico, ele é uma redundância, já. Isso tudo equivale a dizer que os filmes, em geral, nos fazem encarar o mundo como se ele fosse um corpo nu. Então, o que ele quer dizer com pornográfico é em vários sentidos aqui o pornográfico, né? Mas um deles, e é o que mais nos interessa aqui, é que o audiovisual, o cinema, como a última arte, digamos assim, a sétima arte,
um veículo, o último, né, o que foi desenhado e o que domina a nossa sociedade, né? Isso é uma coisa muito impressionante, como uma linguagem artística tão hegemônica, tão que toma conta de tudo, que está em todos os lugares, nós não conseguimos nos livrar dela, como essa linguagem ela é pouco estudada, né? É engraçado? É engraçado, não. É muito... Eu diria que é muito eloquente, diz muita coisa, o fato de estudar imagens em movimento sobrepostas à música, que seria o audiovisual, o cinema, o filme, as séries, a novela, seja uma atividade para especialistas, né? Não seja uma coisa que todos nós deveríamos estar treinados para fazer, né? E tudo isso, inclusive, porque o audiovisual coloca para a gente, não apenas pelo fato como ele age com os nossos sentidos, o ouvido, os olhos, a nossa mente de maneira geral, mas também porque ele dá a impressão de que o mundo se desdobra na nossa frente, que nós temos acesso à realidade de uma maneira privilegiada. Então, aqui nós já começamos a falar do mundo que a gente vive. O audiovisual, o vídeo, o capitalismo videofinanceiro, para usar os termos de uma pessoa muito exuberante, que é o Felisberto Vasconcelos, também estudou muito o Glauber Rocha, nós vivemos um capitalismo videofinanceiro. Seria impossível pensar a hegemonia do capital financeiro, do capitalismo de maneira geral, né? Porque, na verdade, é só a fração financeira bancária que domina, mas articulada com todas as outras, sem essa hegemonia do vídeo. Sem essa primazia do virtual ser o real. Aparecer como real. Mas, nesse sentido, o aparecer como real não faz tanta diferença. Por quê? Porque as pessoas nós vivenciamos o imaginário do virtual como se fosse o real. E aí coloca um problema para o mundo das artes, para o mundo da cultura, que está numa crise medonha, justamente porque como é que você vai criar imaginários se as pessoas não saem dele? Que nós vivemos sempre numa grande imaginação, como se tudo fosse um meme, tudo fosse um vídeo, tudo fosse uma foto, uma fotografia, uma imagem, como é que fala? Uma montagem, uma fotomontagem. Né? Então, é aquela coisa que nós falamos no segundo encontro, desse espraiamento da cultura para todas as esferas da vida social. Né? É disso que eu estou falando aqui. Então, isso tudo equivale a dizer que os filmes, em geral, nos fazem encarar o mundo como se ele fosse um corpo nu. Como se o real fosse facilmente transparente, acessível e disponível. A nossa sociedade, tão imersa na proliferação das imagens velozes e efêmeras, nos apresenta o mundo como se ele fosse um corpo que você pode possuir visualmente e cujas imagens você pode coletar. Né? Ah, que delícia. Estão reconhecendo o nosso mundo aqui? Não. Em suma, a exterioridade é projetada como se fosse predominantemente uma coleção de produtos feitos para nós. É como se a totalidade do mundo estivesse ali. Pensem um vídeo de um youtuber falando desde da bobagem até os que ficam fazendo fichamento de texto ou de circular. É mais ou menos isso. O mundo ele se abre para nós. Ou
se a gente for para pensar na telenovela, na série, e os filmes de maneira geral, né? Os vídeos do TikTok. A tentação, a sedução da imagem é acachapante, é avassaladora, é visceral. É como se, então, a exterioridade, o mundo, fosse projetada, ela é projetada como se fosse predominantemente uma coleção de produtos feitos para nós, ao nosso alcance. Daí a pornografia também. Assim, o nosso ponto de partida para começar a abordar o filme Terra em Transe, do Glauber Rocha, um filme brasileiro de 67, é a constatação de que filmes são uma experiência física. E aqui voltamos ao aspecto mais corporal, corpóreo, do primeiro postulado, digamos assim, da afirmação axiomática, que o visual é essencialmente pornográfico, né? Esse que é o nosso ponto de partida, né? Então, todos os filmes são uma experiência física e são lembrados como tal, armazenados em sinapses corporais que se esquivam da mente pensante. A imagem, o audiovisual transformado em movimento e com som, o cinema ele é capaz de reproduzir todas as linguagens artísticas. Isso Walter Benjamin já nos falou lá nos anos 30, na obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Uma das características inovadoras, revolucionárias do cinema é que ele é capaz de reproduzir todas as linguagens artísticas existentes. E nesse processo, ele cria uma experiência física tão arrebatadora e, ao mesmo tempo, inconsequente, que ele penetra no nosso corpo, ele se armazena em sinapses corporais que se esquivam da nossa consciência. Ele fica dormente. Todo e qualquer documento audiovisual, do mais medíocre ao mais elaborado, ao entrar em contato simultaneamente com a nossa visão e audição, torna-se, ora mais, ora menos, conscientemente, parte do nosso corpo como memória dos sentidos. Então, é mais ou menos isso. O audiovisual, ele se torna uma experiência física através, inclusive, da memória involuntária. A memória involuntária é aquelas coisas que ficam na gente e quando a gente menos espera, elas eclodem. Ou seja, a principal linguagem do capitalismo do século XX e XXI, digamos assim, nos constituiu através da saturação de reminiscências, de memórias semiconscientes. Isso é a propaganda. Isso é a publicidade. Isso é a televisão. O conteúdo da televisão é o intervalo. Por quê? Boa parte, para não dizer a maioria ou todas as coisas que vemos ali, elas são depositadas ali para garantir a venda dos comerciais. Então, é muito possível especular que a programação de uma rede de televisão, vamos supor a SBT, o intervalo seja o programa do Ratinho.
e os comerciais sejam o importante. Por quê? Porque é onde vai deixar preso na cabeça das pessoas. Aí eu vou dar um exemplo mais banal para descermos à terra. A marca, por exemplo, a constituição da marca. Associar uma necessidade diária sua a uma marca. As cores dessa marca, a que essa marca é confiável, na prateleira, tá? Por aí vai. O filme é um vício que deixa seus traços no corpo. O filme é um vício que deixa seus traços no corpo, como qualquer outro entorpecente. É óbvio que livros podem realizar algo semelhante, especialmente se fabricarem palavras e sentenças suficientemente sensoriais. A diferença é que isso não é uma escolha aberta para os filmes, pois isso sempre ocorre. Se isso é uma possibilidade de lidar com, não com ideias ou com enredos, mas com a produção, a geração de palavras fortemente sensoriais, se isso é uma opção para a literatura, para a palavra escrita, para a escritura, essa não é uma opção para um documento audiovisual, para um filme, já que isso sempre ocorre. Portanto, não é de se espantar que o desejo secreto de boa parte das atividades mais avançadas e irracionais seja o regresso a um anseio pelo mais imediatamente sensorial, desejando que pudesse passar totalmente para o visual ou ser sublimado no corpo espiritual do puro som. O que isso significa? A meu ver, isso quer dizer que as atividades mais avançadas e racionais, as atividades de conceituação, de intelecção das experiências, para além do dado, do empírico, quando você começa a raciocinar a atividade de julgamento do que se apresenta para você, o desejo secreto é um regresso a uma tentativa de fazer com que aquilo que se torna abstrato ganhe alguma concretude no corpo das pessoas. Que aquilo pudesse ser novamente ressublimado, que aquilo voltasse para a coisa empírica e se concretizasse no mundo. É como se houvesse, eu vou aqui simplificar no último, a relação entre um sujeito, a coisa, o objeto, o mundo, a exterioridade, e nessa relação o sujeito ele raciocina. E nesse raciocinar ele cria todo um universo explicativo, de abstração, de uma série de relações que estão sendo criadas pelo intelecto. Nesse processo, a ideia é que isso conseguisse voltar para o ambiente prático. Esse é o desejo das atividades racionais e avançadas, muitas vezes. A questão verdadeiramente surpreendente, isso aí nos surpreende muito, porque por mais abstrato que seja o mundo, a ideia é que a matéria possa ser reativada, que ela possa ser espiritualizada, o mundo empírico ele possa se contaminar com esse ganho racional do mundo da intelecção, se é que eles estão separados. Enfim. Isso não é tão surpreendente, né? É como se o saber ele tivesse esse desejo de se proliferar pelo tecido social, de ganhar uma realidade mais concreta do que o abrigo em cabeças pensantes. A questão verdadeiramente surpreendente é quando o oposto ocorre.
o audiovisual tenta, quando o audiovisual tenta se jogar para o mais imediatamente intelectual, agarrando-se na atenção exigida pela leitura e recitação oral. Então, o grau de atenção que é demandado do vídeo e da leitura e da recitação são diferentes. Ele é diferente. O grau de atenção exigido, de um ponto de vista cerebral, cognitivo, é diferente entre essas duas modalidades, entre o audiovisual e a leitura e recitação. Então, o que mais interessa aqui é que o filme que nós estamos para analisar, ele vem de um acúmulo, de uma tradição cinematográfica que busca estabelecer essa relação. Não abandonar a outra, porque, como eu coloquei, é impossível, mas estabelecer outros tipos de relação com o audiovisual, com o filme, que não seja essa projeção de uma exterioridade como se fosse uma coleção de produtos feitos por nós, como se fosse um corpo transparente, acessível e disponível. Ou seja, como é que você faz para fazer com que o audiovisual não se distancie, ao menos um pouco, o máximo possível, dessa característica que bloqueia o pensamento? Correto? Eu não sei se ficou claro, mas o Terra em Transe é esse esforço. E nesse momento, eu gostaria, então, de começar, feito esse brevíssimo preâmbulo para já chegar chegando, eu gostaria de perguntar para vocês, o que vem à cabeça de vocês em relação ao filme ou simplesmente em relação ao título do filme, Terra em Transe. O que vem à cabeça de vocês? Caso vocês queiram relacionar o título com a história do filme, alguma coisa que vocês entenderam sobre o filme, eu acho que também seria muito bem-vindo. Seria uma atitude muito bem-vinda. E a bola está com vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa? Eu acho que ia ser muito bom se a gente partisse de uma intuição de vocês sobre esse título. Então, eu fico imaginando, Berg, que é algo relacionado muito a uma questão de aflição, né? Algo como se estivesse para acontecer algo grave, pelo menos assim, pelo termo, né? Em transe. E não é algo solitário, é a Terra inteira, né? Quando coloca a Terra é uma coisa coletiva, é um transe coletivo, é algo que está refletido ali numa angústia coletiva. Eu acho que partindo disso daí, é o que me chama mais a atenção, assim, pelo título e também por ter visto o filme, né? E considerando a época, né? O que estava acontecendo, né? Quase Perfeito. como e agora, José, né? Exato. Mas de uma maneira e agora nós, né? Eu acho que parte daí essa angústia está ali no âmago, né, de todas as cenas, de toda a coletividade, da forma como é encenado ali, né, e da forma como é representado o que está acontecendo. É uma derrota avassaladora, né? Exatamente, Tobias, eu gostei de você falou isso, porque como todo grande artista, ele tenta se reconectar com as raízes proféticas dos primeiros artistas, né? Sim, sim. Anunciando algo que está todo mundo sentindo que está Sim. acontecendo, né? Sim. E isso é o que ele faz, né? No final de contas, ali no filme, é isso que ele faz. É quase, diante de uma derrota avassaladora, ele dá um mergulho nas raízes antigas, para tentar encontrar algum nexo, não nexo, eu diria até tentar ver se ali no âmago você consegue buscar alguma saída.
porque eu imagino a situação na época, né? O que aconteceu, principalmente para ele, né? Que tinha reconhecimento do que era aquela derrota, né? Talvez muitos inicialmente, acho que o baque foi tão grande. Eu imagino uma coisa assim, quando você alguém, não diria que é de surpresa, obviamente não foi, mas foi um, como se alguém tivesse tirado um safanão e você está tentando reconectar o que aconteceu agora, né? O que aconteceu? E ele está tentando fazer isso, né? Ele está tentando fazer isso, não só ele, né? Porque aquilo, acho que vai muito naquela direção do que você colocou do Brecht, né? Que o teatro para o Brecht não é muito para o público, né? Nessa situação você vê que aquilo que As está sendo peças didáticas umas e peças outras didáticas, né? Mas modalidades, ali eu vejo também que há uma questão que também aquele filme não era uma coisa só para o público, é para os próprios artistas que estavam ali tentando compreender o que estava acontecendo, né? Porque é um filme que ele tem um ar mais teatral, né? Se você for pensar a forma da sua representatividade. Do começo ao fim. Então, através dessa teatralidade, ele tenta mostrar a artificialidade do próprio meio. sim, É exatamente claro. o que a gente está falando. A teatralidade, o jeito histriônico das personagens, como se elas estivessem no palco de teatro, é justamente para afastar as pessoas da ideia de que aquilo seja realidade. Sim, Entendeu? sim. Eu achei muito interessante que você colocou isso, porque é uma das coisas que fica mais notórias no filme e tem a ver com o que a gente acabou de falar. Eu acho que o Alexandre quer falar alguma coisa. Vamos lá, Alexandre. Bom, vamos lá. A explicação, primeiramente, boa noite aí, Berg, boa noite a todo mundo. Boa noite, Alexandre. É um prazer estar aqui, estou acompanhando aí desde o início e, como eu falo para o Tobias, cada aula é uma reflexão a mais que eu nunca fiz, né? Então está muito, muito legal. E, bom, Terra em Transe, assim, eu acho que esse nome tem a ver com uma sensação que eu tive, eu acho que as pessoas devem ter também, de você ver algo que está acontecendo e que se repete e você não pode fazer nada, né? Como se você fosse um mero espectador da vida, mas você vivendo ela, né? Isso é muito causa um certo conflito, né? Interno, né? Que você vê a história se repetindo e tudo que aconteceu ali, na verdade, é um simulacro com vamos dizer assim, origem na realidade, né? Na história, né? Em tudo que aconteceu, né? E você não poder fazer nada, é como se você estivesse em transe mesmo, né? Você vendo aquilo, é como se você estivesse dormindo, sabendo que está dormindo, mas não consegue acordar, né? É uma coisa meio assim, né? E os cortes, né? O filme ele é bem assim, ele é bem nítido o corte, né? Ele não tem uma sequência que vai te levar. Ele pega aqui, depois pega aqui, depois pega aqui, e os conflitos que vai gerando. Eu fiquei muito atento a um personagem, agora eu não sei o nome dele, mas ele passa o filme inteiro em conflito, né? Porque ele faz uma coisa, depois não concorda, né? Que nem parece que teve uma passagem lá que ele agride lá um camponês que está reivindicando direitos, depois ele fica em conflito por ter feito aquilo e tal, mas o filme inteiro ele passa nisso, né? E aquilo lá é meio que uma representação do que as pessoas são, né? Que a vida não é tranquila, né? A gente está sempre sujeito mesmo achando uma coisa, a fazer o contrário do que acha, né? Do que aquilo que pensa, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? É essa ideia, né? De você... São várias coisas ali, né? Que são colocadas, mas eu acho que o principal é esse, é você ser
vamos dizer assim, você entende que é necessário fazer alguma coisa, mas por alguma razão você não consegue, você fica numa situação, vamos dizer assim, de stand-by, né? Vamos dizer assim, infinito, né? Que você nunca parte para o jogo mesmo, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Ah, perfeito, Alexandre. Eu gostei muito do que você acabou de falar, dessa ideia do mero espectador, da história se repetindo, do simulacro, dessa sensação de sem saída. Porque se a gente for parar para pensar, a situação que nós vivemos é mais ou menos essa, né? A sensação que a gente tem. Aí foi o Lula, veio o Bolsonaro, depois ele volta. E aí a gente tem essa sensação de que as pessoas elas estão hipnotizadas, né? As pessoas não, todos nós, porque mesmo que a gente discorde, a gente faz parte disso, porque a gente é levado. Nessas horas a gente vê que o indivíduo, ele conta pouco, em certa medida, porque também o filme é esse. E eu gostei da ideia de como você captou bem da falta de linearidade do filme. O filme, na verdade, ele é um flashback. Ele começa no fim, aí o cara, o Paulo Martins, que é jornalista, poeta e assessor político, assessor, digamos assim, conselheiro político, hoje em dia a gente diria assessor, né, essas coisas. E nós vemos tudo do ponto de vista distorcido das memórias dele quando ele parte para luta armada e é morto. Enquanto ele está ferido de morte, ele lembra de todos os acontecimentos que chegaram até ali. E aí o filme volta no final. Ele reproduz, a gente vai ver isso agora. Ele reproduz tudo que passou. Né? Então, eu gostei disso que você falou, dessa falta de linearidade, que de fato é uma história recontada por meio das lembranças de uma mente um tanto quanto confusa. Os próprios fatos são confusos e a mente que se lembra dele, ela está confusa. Né? Então, um transe, né, generalizado. O Tobias também falou, né, que essa ideia de terra dá uma ideia de coletivo, né, que não um transe individual. Né? É a terra que está em transe, né? Essa própria coletividade, esse próprio lugar onde é compartilhado por mais pessoas. Né? E a ideia da terra é muito forte aqui. Bom, então, eu gostaria de partir daí, de onde vocês falaram, que seria exatamente essa ideia da terra e do transe. Por quê? Eu gostaria de começar falando sobre o começo do Terra em Transe. O começo, bem o começo, o prólogo, porque esse romance, ó, é bem por aí. A abertura. Que a abertura, eu pensei em mostrar depois, mas vamos começar recapitulando, que eu acho que é melhor. Vamos começar recapitulando. Eu vou expor diretamente do meu computador, porque assim talvez fique menos cortado, como estava na internet. E se continuar a ficar cortado, talvez eu peça para a pessoa que está gravando ver no YouTube, porque a qualidade no YouTube também é boa. Então a gente faz esse primeiro teste, tá? Porque como é filme, é uma coisa que a gente tem que mostrar, porque senão nem dá, né? Se for sem mostrar, porque fica uma coisa... Deixa eu achar aqui, compartilhar a tela. Tá. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, né, a parte do filme. Tá todo mundo vendo? Sim. Tá. Então, vamos começar por onde começa o filme. Aqui. Tá. Pelos créditos. Aqui é um prólogo. Tá? Tá. Então, vamos começar. Eu
O Berg, Berg, Está bom? Olá, Tobias. oi, desculpa, é que fica sem som. Eu não sei se é alguma coisa do compartilhamento. Eu já vi isso acontecer antes. Eu não sei ficou sem som? Ele ficou tinha entrado o som e depois o som sumiu. Será que é porque... Eu acho que você fechou o seu microfone, não foi isso, não? Aí, vocês chegaram a escutar a música... então calma, isso daí é o mais importante. Não, o som aqui nessa parte, o som é uma das coisas mais importantes, porque vocês vão ver que aqui é montagem intelectual, não intelectualoide, mas mas vocês entenderam o começo, né, da parte do sexo, do pornográfico. Sim, não sim, que o pornográfico seja ruim, não é isso, é que, enfim, não tem deixa eu compartilhar então aqui de novo só para a gente pegar essa parte do som, que eu acho que é muito importante. É rapidinho, não precisa tocar inteiro. Aí o som sumiu de novo, Berg. Ficou sem o som? Ficou sem o som. Ele ficou no comecinho e depois some. Nossa, que estranho. É alguma coisa na hora de transmitir. Eu já vi isso acontecer antes. Eu não sei como é que a pessoa resolveu. Eu já vi acontecer num curso também. É alguma coisa da forma como é transmitido. Isso, tem o som e depois some. Nada substitui o presencial, nada. Mas, enfim, deu para pegar a música de Candomblé no começo, né? Ok, perfeito. Então, eu queria que vocês começassem, hoje vocês vão fazer as coisas. Me falando o que vocês viram aqui, o que aconteceu. Isso daqui é tipo um prólogo, digamos assim. Na verdade, eu poderia dizer que é um leitmotiv, mas não vamos entrar nessas especulações intelectuais. Vamos pensar nessa sequência. O que acontece? Se quiser usar os termos, para quem conhece, de câmera, pode usar. Se não quiser usar, não precisa. Eu lembro que eu tinha uma professora que falava, que a minha orientadora, aliás, ela falava assim nas aulas, ela falava, agora é a conversa de bar. Vamos na conversa de bar primeiro, depois a gente vai pro intelectual. Tem que ter os dois, né? Talvez seja alguma coisa, sei lá, vou colocar interpretação a ideia é de essa. bar. A ideia é essa, do bar. Tem
Se é a interpretação É do algo Marx. quase como se fosse voltemos às nossas raízes. A Terra sendo mostrada, literalmente está sendo mostrada a Terra em trânsito, mas está sendo mostrado o oceano é água, Você né? viu que eu comecei falando do Terra, né? Eu falei, vamos pensar o Terra em transe, né? É Ó, o quase, Alexandre, eu acho que talvez seria falar também. Aí pode ficar uma coisa mais sim. bagunçada. A sensação que eu tive é a mesma sensação quando você está chegando de avião num local, né? É como se fosse uma chegada, né? O início, né? E essa música, assim, eu pensei que era até indígena, né? Porque você vê que eu não conheço nada, mas a sensação que eu tive que é, vamos dizer assim, como se fosse as trombetas, sabe? Tocando algo que vai significar um nascimento, algo assim, né? Por aí. Sim, boa. Ah, que legal. Então, uma pena que cortou, né, a música, porque ela fica tocando, né, durante um tempo significativo. Então, vamos guardar então essa sequência na nossa cabeça, essa coisa da chegada de avião, do que o Tobias falou, dessa coisa da terra. Eu acho também uma coisa interessante para se guardar. Então, essa sequência de abertura do Terra em Transe, ela pode ser lida como a continuação da sua obra imediatamente anterior, que é o Deus e Diabo na Terra do Sol, de 64. Essa tese ela foi primeiramente aventada pela Gilda de Mello e Souza, e ela defende que nessas imagens iniciais desse filme do Glauber Rocha, o Glauber ele estaria advertindo o espectador que se trata de uma meditação retomada, de uma discussão retomada, abandonando o admirável ritmo da sequência final do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Estava em ascensão para uma coisa que está em descenso. Então, é assim, porque no final do Deus e o Diabo na Terra do Sol, você tem a corrida do Manuel, que é o vaqueiro, que vai ampliando através da explosão da música e do sentido apocalíptico do texto, e apontando confusamente para uma esperança. Quem não viu o Deus e o Diabo na Terra do Sol, no final acontece dois sertanejos saem correndo pelo sertão e começa a trilha, a pista sonora falando o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Tá contada a minha história, verdade, imaginação. Espero que o Senhor tenha tirado uma lição, que assim mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Evidentemente que a gente vai ver essa sequência, né? Porque senão não vai o outro, entendeu? Então tá. Então eu vou mostrar aqui. Tomara que dessa vez dê certo. E esse negócio aqui que a gente usa, o Zoom, né? Não nos censure. E tá. Vamos ver se vai dar certo agora. Espero que dê. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Se parar o som, vocês me avisem, tá? Mandou que para diabo. Uma coisa. Não blasfema, meu capitão. Eu digo. Eu não estou conseguindo acelerar mais. Gente, não dá para dar curso de cinema com esses aplicativos. Sei. Onde também posso?
esse matador de cangaceiro, ele mata os cangaceiros e você está deixando. Berg, a imaginação, espero que o senhor tenha tirado uma lição, que assim mal dividido esse mundo Berg. A terra é do homem, é de Deus vem do diabo, é de Deus vem do diabo. Não é só para mim que a imagem está congelada, né? Não, ela está congelada geral, mas acho que o Berg também não está ouvindo agora. Berg, a imagem está congelada. Oi, pode falar? A Agora dá imagem para está ouvir. congelada. Agora dava para ouvir direitinho, só que a imagem ficou congelada. Eu estou achando que tem a ver com o sinal de internet, gente. Não, a questão é que eu já vi isso acontecer antes. Tem alguns... Exatamente esse mesmo problema? Sim, sim. O som fica e Então, desaparece. vamos tentar só mais uma toca. vez e vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Agora estava indo até. Está aparecendo? Agora está aparecendo, a imagem está congelada. A imagem está congelada. Isso. Mesmo agora. Agora está com som e a pessoa correndo. Está aparecendo, ele não está correndo. Agora congelou. Está parado. Não, eu congelei porque eu apertei. Agora, então ele estava correndo e com som. Apareceu até o fim? Apareceu, mas aí de repente o som sobe, né? Sumiu o som ali? Sumiu o som. Começa com o som e de repente ele vai sumindo. Eu acho que tem alguma coisa a ver com... Eu já ouvi direitos autorais, eles censuram. Sim, exatamente. Não, mas eu acho que eles bloqueiam qualquer coisa, então, porque esse daí não tem direitos autorais, estava já no... Eu acho que eles censuram quando sai som, música, alguma coisa assim, eles fecham. Tem algum esquema deles. Não, sim. Vamos tentar passar por isso. Então, aqui eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, através das imagens, que o que nós temos é o movimento da Terra para o mar, a Terra vai virar mar, e no outro nós temos o movimento do mar, do oceano, para o continente. Isso daí apareceu? Apareceu, sim. Apareceu. Então, o que nós temos aqui, de acordo com a Gilda, é um movimento crescente no Deus e o Diabo na Terra do Sol, no final dele, e um movimento decrescente no início do filme dele seguinte, que é o Terra em Transe. Eu acho que essa conexão ela fica até bastante óbvia. Então, para ela, é a retomada de uma meditação, a retomada de uma discussão, de uma reflexão sobre algo que nós precisamos caracterizar ainda. Então, nós vemos a corrida do Manuel, ampliando-se através da explosão da música e do sentido apocalíptico de seu texto, e apontando confusamente para uma esperança. De maneira confusa, porque eles estão correndo, eles estão meio soltinhos, né? O sertão e tal, e começa, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, do cancioneiro popular profético brasileiro, né? Bom, lembrando que no Terra em Transe, né, você está ali na região do Antônio Conselheiro, de Canudos, né, o próprio set de filmagem é esse, né? Bom, então, eu acho que dá para aceitar essa ideia de que existe uma continuidade.
Eu acho que certamente a retomada desencantada por parte do Glauber de um mesmo tema, seria então a realidade do Brasil, talvez, um sentido meio trágico no sentido de uma repetição, de uma impossibilidade de sofisticação da condição humana, certo? Nesse sentido de trágico, a tomada de consciência de uma condição e natureza humana, em última instância, imutável, certo? Então, retomada num sentido mais desencantado nesse sentido. Mas isso, a meu ver, do Deus e Diabo na Terra do Sol para Terra em Transe. Porém, para mim, isso ainda diz muito pouco do alcance do que eu acho uma obra-prima, por mais que eu tenha várias críticas a esse filme. Mas, para mim, é uma obra-prima. Nesse sentido, talvez seja necessário reconstituir esse percurso, né? Então, aqui no Deus e Diabo da Terra do Sol, ele termina com um casal de vaqueiros e sertanejos, na verdade, sertanejos, Manuel e Rosa, correndo pelo sertão e enquadrados pela câmera traveling, né? Vertical e frontal. Eles, primeiro vertical, depois frontal e depois fica aérea. Eles disparam, fugindo do matador de aluguel, Antônio das Mortes, sob a canção Perseguição, do Sérgio... É Sérgio Ricardo o nome dele, né? Se eu não estou enganado. E os versos finais eu já falei. Além da referência direta ao mar, a própria montagem do filme, ela insere uma última sequência acelerada, focalizando o quebrar de ondas e a inserção de um cântico ali, uma coisa meio aí já bem apocalíptica mesmo. E pelo movimento da câmera, igualmente em traveling. Traveling é a câmera, tá viajando, né? Quando a câmera se movimenta junto com a cena. Quando ela não se movimenta, ela é a panorâmica. Entendeu? Ela faz um giro, mas sem sair do mesmo eixo. Né? Seria mais ou menos isso. Outro elemento crucial que liga os dois primeiros filmes do Glauber a esse terceiro seria a constituição, e aí eu estou dizendo, né, de uma provável trilogia, já que uma trilogia trágica, já que o longa de 67 parece completar a tematização dos três principais eixos geográficos do país. Caso esse meu palpite tenha algum fundamento, o Barravento, de 61-62, enfoca uma comunidade de pescadores no litoral baiano, Deus e o Diabo na Terra do Sol, o sertão, Terra em Transe se volta para o Brasil urbano e, desse modo, teríamos uma triangulação espacial do Brasil contemporâneo. Assim, é mais do que legítimo que nos perguntemos qual é o ponto de chegada dessa espécie de trilogia sobre os problemas brasileiros, sobre a matéria brasileira, sobre a realidade do Brasil, né? No que deu aquele refúgio no tom profético e no não fechamento das possibilidades de superação do estado de coisas do Brasil, né? No que deu aquele Deus e Diabo na Terra do Sol, que tem um fechamento um tanto quanto profético, ao mesmo tempo, como a Gilda colocou, uma possibilidade de superação colocada de uma maneira esperançosa, extremamente confusa, né? Fica muito enigmático, né? Mas você vê ali que o negócio ainda está aberto. Ainda mais com a canção do Sérgio Ricardo, com todos os elementos da montagem do filme como um todo, a ideia, né, do sertão virar-mar e todas essas coisas. Bom, então no que deu isso? Nessa não fechamento das possibilidades. A montagem do filme subsequente, o Terra em Transe, sem sombra de dúvida, estreita. Existe, eu também vejo esse movimento de estreitamento
das possibilidades de superação do estado de coisas do Brasil. Tem um estreitamento. Sem sombra de dúvida, isso tem a ver, isso antecipa, de alguma maneira, o ato institucional número 5 do ano seguinte, abrindo o período de acentuação e generalização da ditadura militar. Contudo, né, o que me parece ser mais decisivo no projeto do Glauber é menos os prognósticos dele, o que fica de profético, do que os seus diagnósticos, né? E é justamente o reenquadramento do lendário e mítico para a alegorização mais decididamente política que o deixa, né, mais curiosamente concreto. Então, qual é a minha questão aqui? A minha questão é que eu iria menos por essa ideia mais abstrata do encantamento, desencantamento, esperanças, menos esperanças. Eu acho que isso tem que ficar ali, bonitinho, quietinho. Eu acho que sim, tem esse movimento, mas há algo mais. Eu acho que há algo mais em jogo que nós poderíamos começar a puxar através desse reenquadramento do lendário e do mítico, porque isso está no Glauber. Isso é um dado da realidade brasileira que não tem muito como a gente fugir. Então, está sempre no Glauber, o lendário e o místico. Só que a minha questão é por que esse lendário e o místico eles vão para uma alegorização, ele sempre usa essa ideia da alegorização. Quando você fala uma coisa de uma determinada maneira que você poderia dizer de outra forma. É quando você pega um significante, uma palavra, uma figura, e você extrapola de sentidos. Você associa uma coisa mais geral a uma coisa mais específica de maneira, às vezes, arbitrária. É um procedimento muito poderoso, a alegoria. Vocês vão ver exatamente, esse filme é todo isso. E é engraçado que ele vai... Porque se nós pararmos para pensar, o Barravento e o Deus e o Diabo na Terra do Sol, eles são muito mais, digamos assim, eles são alegóricos também, há esse elemento, mas aqui há uma radicalização desse procedimento, ao meu ver. E o mais engraçado, o mais curioso, interessante, talvez seja que esse processo de alegorização, que poderia cair numa abstração maior, é quando ele se torna mais político e mais próximo do movimento histórico, do político especificamente, mais do dia. E, para mim, isso é muito interessante. Há, sem dúvida, um sentido de reversão, pois o plano aéreo, dessa vez, está bem mais lento e sobrevoa do mar para o continente, trazendo ao espectador a imagem de uma praia e, logo imediatamente, a de uma mata de aparência virgem. A essa sequência deve-se somar a pista sonora, que eu estava falando para vocês que é essencial aqui, que é um tipo de canto, aí eu fui atrás, né? Há pessoas que já analisaram isso e tal, e eu encontrei a referência, é um canto, o que eles chamam de canto responsorial. Então, é um tipo de canto coletivo que tem na capoeira também, que é assim, é do candomblé, e ele é mais ou menos assim. É um canto coletivo, onde uma voz, muitas vezes um solista, interpela, se comunica com outras vozes. Trata-se de uma voz entrando com o tema inicial, seguida por uma resposta das outras, geralmente em imitação variada. É comum chamar isso de um jogo musical de perguntas e respostas. É bastante simples e repetitivo. Eu, a, eu, eu, a, eu, a, eu, a. Ai, eu, ai, eu, ai, eu, a, eu, a. É isso. Fica... Então, e é acompanhado de um batuque. Então, nós estamos escutando, né, um cântico religioso afro-brasileiro chamado Euá, que é encontrável no LP, produzido por Salomão
Ciliar, eu acho, em 61, intitulado Música Religiosa Afro-Brasileira, Candomblé, Documentos Folclóricos, série 3. Está no YouTube, para quem quiser escutar. Tem um CD inteiro, então é bem interessante. Bom, o que mais importa aqui, a meu ver, é que a origem afro-brasileira do material e o seu efeito estético de indução ao transe não deixa de ser isso, né? Uma roda de samba, uma roda de capoeira. Então, o que interessa é que esse material, essa música que é colocada, é uma indução ao transe em relação ao restante do filme. Né? O efeito estético desse tipo de música, repetitivo, simples, é o transe. A abertura de um filme sobre o Brasil que mostra a chegada do olhar do oceano a um país sul-americano fictício, chamado de Eldorado, pode com certeza ser lida como a figuração fílmica da chegada de europeus ao continente, o que marcou o início, o começo, a origem propriamente dita da sociabilidade que conhecemos hoje como Brasil. Mas a inserção da faixa sonora confere vida e cultura ao que aparece como um nada, uma natureza supostamente vazia e estática. Ou seja, a música religiosa afro-brasileira acrescenta a um só tempo o elemento humano, dinâmico e de alienação na montagem desse prólogo à Terra em Transe. Mas por que não se adicionou o fator indígena? Alguém poderia perguntar, né? A matriz brasileira sendo indígena, os povos nativos, em ordem de aparição. Os invasores europeus e, finalmente, as pessoas escravizadas que foram trazidas da África, onde está o indígena. É provável que, caso tomemos o processo de alegorização proposto por Glauber como base da interpretação, o movimento da câmera pode se referir, então, se a gente tomar isso como base, ao invasor português. Ou seja, quem vem de fora do quadro, pelo oceano, e quem tem estado com a palavra. A praia e a mata nativa seria uma referência aos povos originários. E a música dos africanos, compondo assim as três matizes do povo brasileiro. Os invisibilizados, né? Os indígenas, os índios. Né? Então, deixa eu brevemente mostrar aqui para ficar também registrado. Compartilhar tela aqui. Bom, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Caso vocês não estejam, me avisem. Então, Terra em Transe, o filme aparece aqui. Temos o mar, o título do filme. E aí a câmera vai indo, né, sob o som dessa trilha sonora, essa pista sonora. A praia, o continente, né, indo e vai indo. E é exatamente o que nós acabamos de ver, correto? Exatamente essa montagem é um plano sequência aéreo, que vai realizando isso. Todavia, essa cena inicial é somente um prólogo. É parte da moldura desse filme. Esse prólogo vai voltar depois. E a música também. Tanto a música quanto o prólogo, então, vão atuar no filme. Porque vão voltar como leitmotiv, quase, como um motivo que volta. Por exemplo, essa música, e aí vocês entenderem que a associação com a alienação, com o transe, de uma maneira muito sofisticada e muito complexa aqui, que nós poderíamos desdobrar as consequências políticas disso, dá confusão, né? Mas esse filme não foi para ser o Bacurau, essa que é a questão. Enfim, voltando aqui, para não fugir, não perder o fio da meada. Berg, só uma... Desculpa interromper. Deixa eu só terminar isso, porque senão eu vou esquecer, Eu acho que agora eu já esqueci, já foi.
Eu estava tentando não perder o fio da meada, mas a questão, então, é que essa música, ela volta, e ela volta num momento de comício de um líder, digamos assim, na falta de uma palavra melhor, populista com o povo. É quando ela volta mais na frente no filme. Bom, Tobias, você queria falar alguma coisa? Não, é só interessante essa colocação que você colocou, que você destacou. E não sei, essa introdução não seria algo no estilo Os Sertões, Euclides da Cunha? Vamos apresentar a Terra primeiro e depois vamos para a história. A Terra como parte da história, na verdade, que ele faz na sua obra, né, Os Sertões. A primeira parte é a Terra, né, onde ele a descreve. No caso em questão, antes da história dos conflitos ali, ele descreve e apresenta a Terra. Ali, no caso, o relevo, né, o mar, e vai indo para a história. Não sei, é uma viagem. Exatamente. Esse é um dos materiais. Essa é uma das referências diretas do Glauber. Com certeza. Tanto é que o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é uma transposição, em muitos sentidos, do livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, começa também com uma aérea do sertão. Então, com certeza, essa é uma referência. Com certeza. Bom, e aqui, então, vamos continuando aqui. Eu vou tentar mostrar mais um trecho do filme, espero que dê certo. Será que se eu mostrar no YouTube vai melhor? Talvez num corte? Talvez num corte? Então, se cortar, vocês me avisem, tá? Tá bom. Aqui. Essa é a cena inicial que eu gostaria de mostrar para vocês. Prestem atenção. Já cortou, Berg. Oi, Fábio. Ele dá 3 segundos, 4, ele corta o som. Tá. Então, vamos tentar. Você consegue pelo YouTube? Vamos tentar pelo YouTube. Isso, eu vou fazer isso. Só uma questão no... Tá. Tá. Eu odeio o Zoom. O Zoom sempre, ele é cheio de frescuras, né? Ele é uma coisa assim, sempre tem problema. Bom, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Estão? Sim, está aparecendo. Então, agora vai entrar no país, né? Um país fictício, né? Muito fictício, da América do Sul, né? Atlântico. Já sumiu o som também. É o Zoom. Então, gente, vamos fazer assim. Eu não vou mostrar as cenas, o que é uma perda, ok? Não vou mostrar as cenas, o que é uma perda, mas não tem problema, tá? Como algumas pessoas assistiram, quem não assistiu pode ver esse vídeo e depois ver o filme, tá? Então, tá. Então, passado esse prólogo, né, da câmera aérea, o que ocorre uma ruptura, como a gente acabou de ver, né? Tem ali a imagem e tem um corte. É o primeiro corte do filme e já corta para uma coisa muito... É como se a gente fosse de cima para baixo, do macro para o micro, né? Ocorre uma ruptura do ponto de vista do plano e da pista sonora, né? A pista sonora muda bruscamente, a câmera se aproxima do chão e emerge uma faixa instrumental enérgica, pautada pelos pratos de uma bateria e que soa como uma marcha militar. Observamos a chegada do herói, o poeta, jornalista e conselheiro político Paulo Martins, ao palácio do governador da província de Alecrim, chamado Felipe Vieira.
Paulo Martins está armado e decidido a ir até as últimas consequências para fazer suas convicções prevalecerem. Porém, um desespero logo se apodera dele ao perceber que seu líder não está disposto a resistir e lutar. Nessa sequência, repleta de interpolações em uma montagem cujo ritmo frenético vai diminuindo aos poucos, vemos a armação de uma verdadeira cena teatral para representar a conflagração, a crise política pela qual passa o país fictício sul-americano chamado Eldorado. Sem obter sucesso, Paulo rompe com a via institucional coletiva e opta pelo individualismo da luta armada. Sua companheira, Sara, representante da esquerda tradicional, tenta persuadi-lo a não desperdiçar sua vida, o que traça um paralelo bastante explícito com a divisão entre as organizações que embarcam na luta armada e as que deliberaram pela autoproclamada oposição democrática à ditadura. Paulo vai até o fim, até que é baleado e, finalmente, nos encontramos às portas do início do flashback, que formará o filme inteiro. Ele está sozinho, cercado por dunas e em meio a uma luz intensa, um clima um tanto quanto onírico, sugerindo a situação limiar entre a vida e a morte, e na qual ele vai recordar o que ocorreu para que chegasse até aquela condição, procurando tirar alguma lição daquela experiência de revolta malograda. Então, eu, como sou uma pessoa muito precavida, eu tenho os print screens. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Não? Olá? Sim. Não? Tá. Então tá, então chegamos aqui. Então tudo isso que eu acabei de falar é essa cena, né? Você vê província de Alecrim, Palácio do Governador Vieira, né, a focalização na arma, e você vê que são cortes muito rápidos, e a música já chega muito acelerada, mas isso daí vai diminuindo, tanto o ritmo dos cortes quanto o ritmo da música, né? Aqui é a secretária do Vieira, o governador do estado, que resolve se levantar contra o presidente e tomar o poder de assalto, né? A Sara, essa representante da esquerda tradicional. Esquerda tradicional aqui inclui todos os partidos e sindicatos. Okay? A esquerda tradicional, digamos assim, mais avançada e que apoiava o governo. Aqui é o começo dessa teatralidade em que você tem personificações de forças sociais. A igreja, o exército, a burguesia, a imprensa. Okay? Então, é isso é o processo de alegorização. Você tem sempre um procedimento de personificação das forças, né? Irrepresentáveis de outra maneira, ou que poderiam ser também representáveis de outra maneira. Aqui é uma saída rápida, que tem a ver com a estética da fome também, mas não vai dar tempo de nada disso. Bom, aqui temos, né, as imagens, calma. Ele está sendo pressionado, né, o líder popular, a tomar uma decisão, todos os membros da sociedade em cima dele, né? O herói chegando, Paulo Martins, esse daqui é o general, já dando general, uma coisa assim do exército, das forças armadas, polícia ou exército, dizendo que é para ele desistir disso daí, que não vai dar certo esse negócio de tomada do poder, e que o presidente exige sua renúncia em 5 horas e o exército já está se movendo para a cidade. E o herói chega, vê que o líder dele está vacilando e já pede a arma. E o líder fala que não quer derramamento de sangue, fala que o sangue das massas é sagrado, né, numa demagogia barata. Agora temos que ir até o fim, o herói falando.
será o começo, o sangue não tem importância. Se perdermos Dias, que é uma espécie de ditador, de tirano, né? Como nós temos muitos ao longo da história brasileira, acho que não vale nem a pena de associá-lo a uma só figura, né? Bom, então essa é a cena inicial, e aí ele chama de aventura, que acabou, é isso daí. Então tá, então ele decidiu, aí o filme focaliza, né, os rostos de todos esses agentes envolvidos nesse processo político, né, a esquerda, o empresário, a igreja franciscana, né, franciscano sublinha isso, né, com trajes, né, das ordens mais mendicantes da igreja, a esquerda tradicional trabalhando como porta-voz, como secretária, né, e estupefata, né, desolada, né, a cara do PSOL, né, olhando assim o PT, uma coisa. Eu falei que não ia fazer isso, já estou fazendo, né? Mas enfim, isso é alegoria, né, gente? Dá para fazer com tudo. A contradição das forças que regem a nossa vida, vai falando, né? E aí ele e você vê que é tudo teatralizado. Eles vão sobrepondo a palavra. Ele fala uma coisa, o Paulo Martins fala em cima, e eles vão fazendo uma teatralidade, um jogo de cena dentro do filme, né? E a terra, né, ali, né, você vê que não há nenhuma preocupação em ilusionismo. Você vê que o próprio cenário não foi arrumado. Eles fazem cenas em teatro, por exemplo, no Teatro Municipal do Rio, no Teatro do Rio, que não foram preparados exatamente para fazer aquilo que eles estão fazendo, que é só algo para acrescentar uma camada de significado no filme. Então tá. Então aqui é o momento que eles saem de carro, né, desistem dessa política institucional, e ele, como intelectual, poeta e conselheiro político, ele quer ir para a luta, ele vai romper e vai para a luta armada, e aqui ele encerra essa virada numa toada, mas também sempre, né, muito alegórica, né, tem uma barreira policial, precisamos resistir, e eu preciso cantar, né, eu preciso cantar, e ele vai para cima da polícia, né, tem esse jogo com o western americano, né, o Bonnie and Clyde, né, dos fugitivos da lei, os fora da lei. É muito importante a saída dos bandidos, dos fora da lei, aqui o Hobsbawm tem toda uma discussão, o Michel Louvi também, muito interessante, vindo lá desde o Engels, né? Não é mais possível essa festa de medalhas, este feliz aparato da glória, essa esperança dourada nos planaltos, né? Não é mais possível isso, essa esperança dourada nos planaltos. Você viu que ele foi aqui para o lírico. Não há um diálogo naturalista aqui, uma cena realista comovente de dois lutadores da guerrilha se sacrificando. Não, ele foi para o lírico. E agora vocês já sabem o que é lírico, né? Não existe um diálogo com a intenção de comunicar, mas de soltar frases impactantes, muito significativas, muito sugestivas, né, em relação à política. Você vê que aqui todos esses elementos, o lírico, o processo de alegorização, todos são subordinados a uma caracterização, um diagnóstico político da situação política brasileira. Não é mais possível esta marcha de bandeiras, com guerra e Cristo na mesma posição. Assim não é possível a ingenuidade da fé, a impotência da fé. E aí aqui já corta para o momento inicial e final do filme, que é quando ele está nesse limiar, nessa coisa mais sublime, em que ele está nesse eixo entre a vida e a morte, onde, de fato, começa o filme. O filme é um flashback produzido a partir dessa cena, né, nesse limiar. E aí ele já vai começando pensando na ascensão do Porfírio Dias, o meu Deus de juventude, né? O Deus dele de juventude seguiu o caminho do Mussolini, mais ou menos, né? Não,
não por acaso está com a bandeira negra, né? E com a bandeira da cruz. Então, ele vai pensando que o líder de juventude dele se transformou no tirano, né? Que é o Dias. Ele começa trabalhando com o Dias e rompe com o Dias quando ele percebe que o Dias ele quer fazer o serviço que é necessário para garantir a dominação. Né? Que o povo é a primeira coisa que tem que ser rifado, né? Esse negócio de revolução aí passou. Bom, mas antes da gente ir por aí, só queria ficar nesse detalhe no poema que é colocado no filme. Né? O poema é colocado um poema no filme, e aqui faz importante mencionar, então, que na própria estrutura narrativa, em forma de flashback, a moldura do conteúdo fílmico é ainda mais complexa, né? A forma, né? Pois também envolve as cenas que seguem imediatamente até o início das lembranças entrecortadas e muitas vezes delirantes da protagonista Paulo Martins, bem como a retomada daquele fio da meada após a reconstituição dos acontecimentos no desenrolar do longa. Então, essa cena nas dunas, dessa luz intensa, volta no final, que é quando é retomado para essa parte. Então, há um começo aqui, começa um flashback, no final do filme retorna para cá e o filme acaba. O que quero dizer é que, além do prólogo com a câmera aérea, temos uma sequência inicial que, na verdade, é um ponto bastante avançado da história, né, em termos estritamente cronológicos, já que o ultimato das forças da ordem e a consequente o intimato das forças da ordem e a consequente desistência do líder populista, o Felipe Vieira, acontecem após os eventos expostos no filme e bem pouco antes do coroamento do Porfírio Dias, né? Sob os auspícios da imprensa, da igreja e da burguesia ditas progressistas. Né? Nesse filme, uma das personificações mais importantes é um industrial, progressista, né? Que seria essa classe social que daria lastro aos programas nacional desenvolvimentistas, né, brasileiros. Né? E na hora do vamos ver, ele adere ao Porfírio Dias. Né? Ou seja, o filme é todo montado desde a perspectiva da memória confusa do jornalista, poeta e guerrilheiro Paulo Martins. Eu escrevi Martins aqui. Martins. Ele inicia em um momento dramático da história política de Eldorado, recua até instantes que disparam toda uma série de acontecimentos anteriores, alcança aquele presente e avança até o entronamento, né, a chegada ao trono do déspota, que passará a tiranizar o país latino-americano fictício. Essa estrutura, né, não linear tece toda uma conexão com a dimensão conceitual da palavra transe do título, na medida em que também vemos a visão retrospectiva do Paulo perante o desmanchar de um conjunto de ilusões cultivadas por ele. É como se ele tivesse, na hora da morte, o relampejo ofuscante nessa luz estourada de uma iluminação a respeito de sua vida exatamente na hora de sua morte. E esta revelação desfaz aquelas esperanças, né, no projeto populista, do nacional desenvolvimentista, como miragens. É como se a vida dele até o momento da guerrilha tivesse sido uma grande farsa, uma grande fantasia que ele embarcou. Então, o que nós temos é um estado de engano em relação ao mundo e a si mesmo. Se a gente retomar ao argumento da Gilda, o que se deu foi a passagem da trama maniqueísta da disputa entre Deus e o diabo
filtrada pela mentalidade linear de organização dos episódios da vida, da organização dos acontecimentos da vida em episódios autônomos e sucessivos, de um vaqueiro exausto de lutar. Isso é uma coisa muito importante, um vaqueiro exausto de lutar. Ele está exausto contra a miséria que o acossa. Para, agora, chegando no filme que nós estamos tratando, a do poeta político cuja vida segue a busca de uma verdade pessoal, cruzando-se com a luta por uma realidade mais alta, mais complexa e mais de todos. Dito de outro jeito, para ela, para Gilda de Melo Souza, a procura do Paulo começa onde termina a do Manuel. A do político, poeta, jornalista começa onde termina a do vaqueiro. Deixando subjacente que haveria certa progressão, já que aquela consciência mais rudimentar, embrutecida, alienada e facilmente manipulada se sobreporia uma espécie de tentativa de elevação da realidade ao conceito, ou de realização da arte na vida. Todas as falas do Paulo Martins, elas sempre são muito elaboradas, há uma eloquência que é muito importante de localizá-la. Aqui a gente só vai identificá-la, mas de localizá-la e analisá-la, mas não vamos fazer isso. Então, com efeito, quando a Sara questiona enfaticamente Paulo para tentar dissuadi-lo de ir para a luta armada e perder sua vida, ela pergunta desesperadamente: o que prova sua morte? O que prova sua morte? Para o que ele responde: o triunfo da beleza e da justiça. Aí é demais, né? E termina por lançar o carro contra a barreira dos militares aos gritos de eu preciso cantar, eu preciso cantar. Dessa maneira, Terra em Transe seria um processo de autorreflexividade por parte da protagonista após o seu momento de decisão de sacrificar a vida por uma causa. O que vemos na tela é, portanto, um encadeamento truncado da memória de Paulo Martins no instante de sua morte. Daí as imagens dessa passagem da vida para a morte aparecerem no começo e no fim do filme, quando ele começa a rememoração e quando ela cessa. Em outras palavras, o que é mais importante, a meu ver, dessa análise que nós podemos depreender agora é que o transe, é muito fácil nós associarmos o transe simplesmente ao povo alienado, facilmente enganado pelos demagogos, os vendilhões da fé, e pelos os selvagens da pura violência, o dito Messias e o cangaceiro no Deus e Diabo na Terra do Sol, e aqui o povo alienado pelo tirano, pelo déspota e pelo político populista. É muito fácil. Então, o povo é isso. Porém, aqui é mais do que isso. É mais do que isso, por quê? Porque o Paulo Martins é o intelectual de esquerda, é o jornalista, o profissional liberal de esquerda. É a pessoa que quer ver as coisas mudarem, é o revolucionário. E esse filme, ele é feito em 67, um momento de autocrítica dos intelectuais brasileiros. O que nós fizemos ou deixamos de fazer para evitar esse estado de coisas, para evitar o golpe de 64 e o que se anuncia como algo ainda pior.
Então, o transe não é só em relação ao povo, é em relação ao próprio Glauber, à intelectualidade, aos partidos de esquerda, não sobra ninguém. Na ascensão da ditadura militar, não houve inocentes. Essa aqui é a questão. Então, aqui tem um rompimento com uma visão de paternalista com o povo, o público. Então, o filme está se voltando contra o público que está assistindo também. Que o público é voltado para essas pessoas, para nós. Está se voltando contra o público. E isso é muito importante para a estética da fome. Da mesma maneira que o filme da estética da fome, lá o Vidas Secas, o Cinco Vezes Favela, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, todos esses filmes, eles se voltam contra o espectador, o consumidor da miséria brasileira, que é o observador europeu. Mas eu não vou entrar por aí também. Então, já vou aqui me adiantando para o final, para concluir a minha fala, tá? Tendo isso e os materiais e arranjos do filme em mente, eu ainda não estou convencido de que se trata de um mero processo de desencantamento e de obliteração de esperanças, mas da sublimação de uma experiência particular de revés político, isto é, a generalização de um fiasco social como essência da dinâmica histórica. Eu acho que o alto grau de abstração e de alegorização pode cair nisso. Que o Terra em Transe, ele não queira se vender como uma representação da realidade, não no sentido de querer ser fiel, mas como um ponto de vista, como um foco narrativo da realidade que foi vivenciada pelo diretor, pelo autor, pela pessoa responsável pela montagem do filme. Mas também, devido ao procedimento de uma contradição no próprio fazer do procedimento, de que aquilo seja lido como uma neutralização da história, como se a essência da dinâmica social, a dinâmica política do Brasil, fosse essa eterna repetição. Isso é um problema, é um cuidado que o filme ele tem que ter, que, a meu ver, que é uma das coisas que está em jogo aqui. Então, é muito mais do que um desencantamento e encantamento. Tudo bem que o texto da Gilda é muito curto, então, mas eu acho que é uma questão a se colocar, que é um pouco mais, mas ela dá uma pista a partir da qual dá para puxar um monte de coisa. Bom, então o que eu quero dizer com isso? Embora a alegorização seja um recurso poderoso para possibilitar a representabilidade de realidades mais amplas e complexas, o preço que se paga pela simbolização em demasia é a inespecificidade que resvala, em última instância, em uma neutralização da história e do alcance das lutas populares. É como se não tivesse especificidade, particularidade. Essa é a dinâmica no Brasil e acabou. Não tem mais nenhuma nuance, não tem ambiguidades, ambivalências. Né? É tudo ou nada, digamos assim. Isto equivale a afirmar que, em vez de uma transformação em grau, o que ocorre é um deslocamento de tipo, abandonando a sondagem deixada aberta no contato mais íntimo de Deus e Diabo na Terra do Sol com as circunstâncias sociopolíticas nacionais, né? Há um grau de especificidade no Deus e Diabo na Terra do Sol, inclusive, e do Barravento também, inclusive por conta de serem microcosmos. Quando você traz para o nível nacional, urbano e nacional, mesmo que seja uma província, um país fictício, tudo isso, você precisa, a complexidade se torna tanta que você precisa fazer uma redução, de alguma maneira. O problema é o preço que se paga por isso, que é o que eu estou colocando, e que 99% das pessoas veem como uma essência do Brasil.
uma essência trágica no destino dos países latino-americanos. Né? Pode ser lido dessa maneira. E esse é o risco que corre quando você resvala para isso. Então, o que nós teríamos aqui seria o fechamento de diagnóstico em terra em transe, ocasionado justamente pela subordinação dos materiais históricos às complexidades sociais, ao aprofundamento, tudo isso estaria subordinado ao aprofundamento do procedimento alegórico. Vamos ver como isso ocorre. Eu não vou... Então, vamos só ver, então, para concluir, a questão do poema. Não, eu acho que eu vou pular essa questão do poema. Eu vou, então, pular essa questão do poema, que eu acho que... Não, calma. Vamos encerrar, então, com isso. Eu vou aqui reproduzir um comentário do Ismael Xavier sobre esse filme, que eu acho que é bom para a gente fazer essa última análise de imagens do filme. Sozinho, que é a parte que nos importa, que é a moldura do filme, que ela aparece no começo, essa parte está nas dunas, fica bem branco, estourado, você olha até com uma dificuldade, né? As dunas muito brancas, o céu, ele inclusive de branco, que é quando ele está nesse limiar, nessa coisa mais que extrapola, né, a dimensão espaço-tempo, nesse entrelugar, e ele tem essa reminiscência, essa rememoração, que é o filme, que aparece no começo e no final. Então, por isso eu estou chamando de moldura. Sozinho nas dunas de Eldorado, Paulo mergulhou no passado e iniciou o balanço feito de explicações, delírios, imprecações. Revisão de vida a compor uma agonia de ópera que deu ensejo ao flashback de 90 minutos que a gente está assistindo. A transição desse entrelugar místico, sou eu falando agora, para a rememoração é realizada por um artifício lírico que servirá como pilar da obra, proporcionando um tipo de mediação entre arte e política em todo o desenrolar do longa-metragem. A política, ela é colocada em termos eloquentes, do mínimo possível, né? Os diálogos, que seriam os mais baixos possíveis, eles ganham dimensões líricas, uma expressividade importante, que vale a pena ressaltar, como estou fazendo aqui. Então, nessa parte, ele faz um recurso, né, que é a literarização da imagem, que inclusive está no livro do Walter Benjamin, no texto do Walter Benjamin, do autor como produtor, quando ele fala tanto da música de orquestra sinfônica, de concerto, quanto das fotografias. É importante de você literalizar todas as artes, né? Como um autor que está consciente da sua condição de produtor e que quer pautar, que quer direcionar, influir na recepção da sua obra. Não é simplesmente joguei isso no mundo e seja o que Deus quiser. Isso daí é uma imagem que não é o autor como produtor, como nós estamos lidando por aqui, né? Então, quando ele coloca o poema ali, e aí eu vou encerrar mais ou menos com isso, ele coloca o poema, deixa eu colocar aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Quando ele coloca o poema nessa cena, né, ele ali com a arma, ele aqui nesse limiar, nessa coisa muito branca, e ele faz a projeção desse poema. O recurso da literarização da imagem é mobilizado por meio da inserção de um poema. Este dispositivo multiplica e direciona o sentido do audiovisual e funciona como um epitáfio, para usar o termo do Ismael Xavier, um epitáfio do narrador moribundo, articulando sujeito e mundo, interioridade e exterioridade, arte e política. Então, o poema é o seguinte:
É um poema de um poeta chamado Mauro Faustino. O poema se chama Balada. O poema é de 55. Não consegui firmar o nobre pacto entre o cosmo sangrento e a alma pura. Não conseguiu, desculpa. Então está falando de uma terceira pessoa, né? Ele não conseguiu firmar o pacto. Então, está no fim da vida, né? Quando você já percebe, tem coisa que eu já não vou conseguir mais fazer. Não conseguiu e nem vai conseguir. Provavelmente por conta que a pessoa já está na beira da morte. O nobre pacto entre o cosmos sangrento, o mundo como violência, como pura violência, como desgraça, e a alma pura. E a vontade da alma de uma superação. Esse desejo utópico de uma superação da tragédia, que a tragédia não para, de fazer com que isso pare. Então, você vê aqui um processo agonizante, né? Uma angústia, né? Que se transforma em agonia. Essa angústia da relação do eu com a vida e com a morte, e que surge essa angústia, né? No indivíduo. Então, ele não conseguiu fazer esse nobre pacto, essa relação, né? Essa relação que daria numa superação, através de um pacto nobre entre o mundo sangrento, o cosmos sangrento, a realidade difícil e a alma pura, o espírito de justiça, digamos assim. Gladiador defunto, o herói, está morto, derrotado. Fracassou, mas intacto. Gladiador defunto, mas intacto. Tanta violência, mas tanta ternura. Então, o herói, na sua fase de gladiador, parece estar moribundo, defunto, derrotado. Porém, ele está intacto, provavelmente no seu espírito, que continua uma alma pura e que continua desejando até o fim da vida essa superação. Que fica atrás até o fim de uma revolução, de algo que mude, que transforme o atual curso das coisas, que rompa com o destino vicioso dos seres humanos nesse mundo. Tanta violência, mas tanta ternura, né? Então, essa ambivalência na relação entre o eu e o mundo, na relação do mundo, tanta violência e tanta ternura ao mesmo tempo. Então, vocês veem aqui que é o olhar, um olhar bastante lírico. O poema ele vem também para trazer isso, como eu tenho colocado aqui, para um assunto eminente, um assunto primordialmente, predominantemente político. Bom, o tom geral, então, é de derrota, sublinhando o fracasso da tentativa de superar a contradição entre uma interioridade absoluta e o mundo, afirmando a pujança da descontinuidade entre o mundo exterior da ação e o mundo interior, espécie de morada do ser poeta, núcleo irredutível de sua verdade perante o universo estável de seus engajamentos. Citando o Ismael Xavier. Numa realidade feita de sangue e violência. Então, há um núcleo que permanece. Um mundo interior que permanece intacto, que é essa espécie de morada do ser poeta, núcleo irredutível de sua verdade perante o universo estável de seus engajamentos. Então, é como se algo sobrevivesse no poeta, no revolucionário mesmo tombado. Evidentemente, é claro, é mais do que óbvio que isso daqui é um artifício lírico, há um poema envolvido, há todo um filme, imagens, música, tudo. Então, tentar uma interpretação fechada disso é muito difícil. Mas você vê aqui
que há uma fuga para o que sobra, no final das contas, é o idealismo. A idealização, ela fica, que é importante. Esse ímpeto revolucionário, esse ímpeto de revolta, esse impulso de insatisfação e de doação e de sacrifício, esse martírio, ele fica. E isso daí também, se o mundo é sangrento, é pura violência, de sangue e violência, essa revolta a esse mundo assim, ele também é permanente. Mais ou menos isso. Mas o filme ele vai resolver esses conflitos de outras maneiras, né? E aí eu encerro com isso, porque haveria muitas outras coisas para colocar. Eu imagino que esse filme ele faz ele vem de uma tradição do Orson Welles, né? Identificada pelo Marcos Soares no livro dele, no artigo dele sobre o projeto inacabado do Cidadão Kane, do Orson Welles, e eu poderia dizer que há no Terra em Transe uma tentativa de explicitação dos focos narrativos, das vozes em jogo, na luta social, por mais que ele enfatize o próprio foco narrativo, esse desespero é o desespero do Glauber também. Né? Há uma aposta radical na inteligência do espectador. O espectador é uma montagem dialética, é uma montagem que espera uma postura de cognição do espectador e que foge de uma tendência contemporânea de absorver os procedimentos, os materiais da vanguarda, do experimentalismo estético, da experimentação artística das vanguardas políticas, retirando o conteúdo político e fazendo simplesmente experimentações formais, jogos, né? A exposição de processos de desumanização da linguagem, de reificação da linguagem, de subversão da linguagem, para torná-la o seu oposto e para servi-la de dominação. Simplesmente a exposição disso. No lugar disso, o Glauber ele parece se filiar a essa corrente, pelo menos até aqui, né, na carreira do Glauber, a essa corrente que não faz um formalismo em si para si, que desumaniza, reifica, fetichiza as técnicas, como se elas viessem do nada, fossem técnicas em si. E aí você faz filmes simplesmente para mostrar jogos, enigmas, truques técnicos, requinte formal, por si e para si. Então, ele se filia em uma outra tradição, que é essa que absorve esse acúmulo de um arsenal forjado na luta política e experimentação estética e recoloca os conteúdos políticos. A gente concordando ou não, nós fazemos ou não reparos ou não, isso é o que ele faz. O que em si já é alguma coisa muito louvável, porque o que ficou é isso. Né? O Glauber, então, ele vai fazer esse filme que vai procurar se afastar, vai ficar uma coisa indigesta. Essa que é a estética da fome. É um filme que resiste à comercialização, de maneira proposital. São filmes feios, difíceis e tristes. Isso é o que ele fala. É algo que resiste à transformação de mercadoria.
é algo que não é consumível. Ele chama o que está acontecendo no Brasil nos anos 80, 90, quando os efeitos da ditadura começam a se fazer sentir de maneira mais profundas, o espraiamento, a proliferação do cinema de gesto, que é de fácil consumo para cultivo pessoal. Eu acho que aqui também já tem algumas questões, mas o nível de radicalidade dessa revolução do cinema novo é muito interessante. Então, o filme do Glauber não é aquela coisa de quando todo mundo assistir o filme do Glauber vai haver a revolução. Não. Ele está fazendo uma outra coisa. Nesse sentido, é de um nível de iconoclastia muito grande. É um filme que não é feito para sair na lista dos favoritos do Barack Obama. Não vai ser um sucesso de bilheteria jamais. Porque não é para isso que ele foi feito. Ele resiste. É um material que resiste ao cultivo, à fruição. Porque ele está tentando emular o que é a fome. As cenas são precárias. Os figurinos são circenses, poderia ser uma festa fantasia. Tudo isso, né, a precariedade, a dificuldade, a repulsa, tudo isso tem a ver com como ele quer que o observador europeu, esse interlocutor, ele veja como é uma desgraça a fome e a miséria, o subdesenvolvimento, e não como um acesso a um primitivismo que satisfaça os apetites nostálgicos do europeu. Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que o filme do Glauber é brilhante, eu acho que o Glauber é uma posição incontornável. Eu não assino embaixo para tudo, eu acho que alguns elementos faltam, eu acho que tem algumas questões na estética na estética da fome que ele modifica também, né? Ele não tem esse compromisso de ficar sempre numa coisa. A meu ver, a cultura popular brasileira também tem uma importância muito significativa. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Uma produção intelectualizada com elementos da cultura popular brasileira, notadamente o cômico, a chanchada e a porno chanchada, todas essas coisas, eu acho que, enfim, o circo, o cabaré, tudo isso, eu acho que também não são coisas que precisam ser completamente abandonadas. Bom, então é isso, pessoal, por hoje. O nosso curso acabou. Infelizmente, foi abortada a ideia da arquitetura, dos mutirões autogestionados. Eu achei que não ia fazer sentido simplesmente falar por 10 minutos e fechar o negócio. Eu achei que compensaria mais nós tentarmos fazer minimamente o Terra em Transe. Bom, é isso. Estou à disposição de vocês. Se quiserem fazer comentários, falar, fazer perguntas. Não? Ninguém gostaria de falar nada? A pergunta, não? Tudo bem, então foi um prazer estar aqui com vocês esses 2 meses, né? Sextas-feiras direto. Foi uma grande satisfação, eu gostei muito de dar esse curso, eu aprendi muito, eu achei um diálogo que eu estava procurando exatamente com pessoas que estão no sindicato, que estão na ponta. Então, foi uma experiência muito bacana para mim. Espero revê-los todos. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham aproveitado. E é isso, nos encontramos. Qualquer coisa, entre em contato. Um beijo e um abraço para todos vocês. Tá? Em nome da diretoria do Sindicef São Paulo, a gente gostaria de agradecer a você por esse curso aí, Passagens da Cultura Política. A gente acompanhou aí durante essas semanas, foi
muito prazeroso, né? Gerou, como eu disse antes, grandes reflexões, aí, pelo menos da minha parte, eu acho que deve ter gerado também nas outras pessoas que acompanharam o curso. E bem legal, né? A gente passou por várias artes, fez a conexão, né, com a vida, né, com a política, que está dentro da gente, né? Não tem, por mais que alguns não queiram falar sobre ela, mas ela é inevitável, né? E isso foi bem legal e mostrou bastante assim como a gente pode, né, construir algo e que faça a diferença, né, e tem algum significado aí de intervenção na realidade. Então, agradeço mais uma vez aí pelas aulas, pelo curso, pelas informações e espero fazermos outras atividades juntos, que foi muito bacana mesmo. E o pessoal aí, dos servidores, a gente tem um coletivo de cultura, né? Se tiver interesse em desenvolverem ideias, né? Atividades e tal, a gente está sempre aberto aí para sugestões e propostas. Então, eu acho que a gente finaliza aqui o curso e foi muito legal.